Improvisar, adaptar e sobreviver. Cara, foi basicamente isso que a gente passou durante toda a nossa história humana, seja você cristão, seja você ateu, independente, cara. A gente teve que se improvisar, adaptar e sobreviver. E nessa era da inteligência artificial não seria diferente, cara. Porém, entretanto, todavia, tudo que a gente já criou, né, digamos assim, se dá pra chamar de criação, por exemplo, a Revolução Industrial, ou, sei lá, a descoberta do fogo, tudo que a gente está vivendo agora são coisas semelhantes, porém a IA, no geral, é uma coisa que é extremamente mais grande do que os dois juntos, cara. E nesse vídeo aqui, mano, eu quero explicar por que tá todo mundo com medo de perder o emprego, como é que você pode se blindar contra isso e quais são as profissões que, na minha visão, vai pendurar aí durante o tempo e as profissões que já era, já acabou, mano. Se tu é isso, tchau, obrigado. Tu vai de F, outro muda de opção, mano. Vamos começar primeiro com... E rapaziada, o mais louco de tudo isso é que a IA, no geral, cara, é uma coisa que, se você parar pra analisar, é uma coisa que pode estar em todo lugar, lendo tudo que está acontecendo no mundo, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse criando Deus sem nem saber basicamente o que é isso, entende? Isso é muito perigoso e poderoso ao mesmo tempo, cara. E esse falso Deus que a gente está criando é basicamente uma ferramenta que pode ser basicamente mais inteligente e mais rápido do que nós em várias questões e aspectos, cara. É engraçado que, tipo, claro, a IA hoje em dia é uma ferramenta, não dá pra se negar. Tem gente que chama de ferramenta, tem gente que chama de extensão do cérebro. Só que nada impede que essa extensão do cérebro comece a ocupar cada vez mais parte da nossa vida e tomando conta 100% da nossa humanidade, da nossa mente, da nossa máquina interna. Isso é uma coisa muito poderosa, cara, por causa que no começo a gente começa a usar o ChatGPT pra, sei lá, escrever um roteiro pra gente, pra fazer alguma coisa diferente. Porém, agora, quando fala de questões criativas, questões profundas que envolvem nós mesmos, talvez a IA não seja tão interessante assim. Até porque isso eu vejo que é uma das coisas que podem pendurar daqui do futuro. Criacionismo, você criar as coisas. Tudo que envolve a sua capacidade técnica de conhecer o mundo, conhecer as coisas, como é que funcionam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem legal aqui, cara. Vamos supor que uma IA ela tem um controle geral, sei lá, da cidade de Pernambuco. E no verão, geralmente, o recorde de vendas de sorvetes é histórico. E também o recorde de afogamento também são históricos na praia. Aí ela vai pensar, porra, se tá tendo aumento na venda de sorvete e aumento em afogamentos, vamos proibir a venda de sorvete, por causa que deve ter uma coisa errada aí. Mas agora um bom humano vai entender que, né, imagino eu, pô, se tá tendo aumento de venda de sorvete, tá tendo aumento de pessoas sendo afogadas, pode ser alguma coisa que envolva a praia. Olha só, se tá verão, as pessoas vão à praia, consequentemente, quanto mais pessoas vão à praia, maior a chance de ter afogamento. Isso que acontece. Então a IA, ela não tem esse feeling do mundo, por enquanto, né? Lembrando que tudo que eu tô gravando aqui hoje, que dia que é hoje? É dia 25. Porra, tudo que eu tô gravando aqui hoje é atualizado, mas daqui a um mês, um ano, pode ser que a AI já tenha esse controle, entendeu? Então, isso que é uma coisa que eu tô até prevendo, cara, é que o mercado ele vai estar cada vez mais oscilando, sabe? Você não vai saber prever as coisas, vai estar tudo uma loucura, mano. E tem algumas profissões que eu acho que vai oscilar mais, outras menos, principalmente as questões de tecnologia. E, tipo, se você trabalha diretamente com IA, por exemplo, você vai ter que estar toda hora se reinventando, cara. Isso é uma coisa que é muito interessante, por causa que o ser humano no geral, igual eu te falei, é improvisar, adaptar e sobreviver. E quem trabalha geralmente com tecnologia ou vai trabalhar, vai ter que se improvisar e adaptar e sobreviver de maneira muito rápida, mano. Por causa que nessa onda vai ter muitas mudanças. E para quem é um bom empreendedor ou funcionário independente, mudanças é oportunidades. Então você vai ter que estar ligado pra tu não ser despejado, perder teu emprego, perder teu cliente por concorrente ou coisas do tipo. Isso aí vai ser uma coisa maluca, cara. O ser humano vai ter que se reinventar de maneira muito rápida, como nunca vimos na história da humanidade. Mas a questão aqui é basicamente o que? Antes de você largar tudo isso aí e virar pedreiro, eu acho que tem algumas coisas que você pode analisar que pode sim melhorar tanto a sua qualidade de vida e que, nesse exato momento, nessa área de inteligência artificial, muitas coisas vão surgir como oportunidades ou como meras promessas falsas e coisas do tipo. Onde eu quero chegar? Tudo que está acontecendo agora vai começar a nivelar o mercado basicamente do zero. Ou seja, muitas das profissões que você conhecia ou que você pretendia atuar e que exigiam, sei lá, tal habilidade técnica, talvez não precise mais. E esse cara que era muito bom em talvez essa habilidade técnica ou tal empresa com tal produto que entregava dessa tal maneira, talvez seja diferente você implementar de maneiras diferentes e começar do absoluto zero, se reinventar de maneira mais rápida, enfim. Por isso que eu acho que até um chute que eu dou, cara, é que até o Alan Nicholas falou, cara, o Alan Nicholas, se você não conhece, ele falou que, cara, no futuro,
poucas empresas vão dominar o mercado. Por exemplo, a Google, a Amazon, a Meta, a Nvidia. Por quê? Por causa dessas empresas elas vão ter o capital, entendeu? E muitas startups vão iniciar nessa maneira aí, com soluções de IA, essas coisas do tipo. Algumas vão funcionar, outras não. Isso é fato, né? Igual a gente viu na bolha das IAs na pandemia, por exemplo, aquela bolha.com, se você não conhece. E cara, vai surgir muita oportunidade aí, muitas pessoas vão fazer dinheiro, outras não. Muitas pessoas vão perder dinheiro, outras pessoas vão ganhar, enfim, o mercado é esse, não tem como prever nada também, né? Tem, algumas coisas tem, mas nem tudo. E cara, nessas mudanças, as empresas que têm o controle, têm um certo monopólio, vão olhar para aquelas empresas e falar, pô, eu vou comprar você, ou pô, eu vou comprar você, ou eu vou vender tal coisa. Igual a gente tá vendo agora, tipo, muitas das empresas que, por exemplo, a Meta, ela tá demitindo vários funcionários, programadores no caso, e estão colocando uma IA para fazer aquele serviço. Porém, se você perceber, muitas das empresas que vendem, que estão trazendo essa solução de IA, elas estão vendendo as suas próprias ações para investir em IA, cara. Isso que é uma coisa muito louca, por causa que isso é uma coisa que a gente não via há muito tempo, cara. Você vê o próprio Zuckerberg, por exemplo, vendendo ações para investir em IA e tipo causar esse certo caos no mercado para as pessoas ficarem tipo, caramba, uma IA faz um trabalho melhor que tal pessoa, não sei o quê. Isso é muita, eu acho que vai muito além de estratégia de mercado, vai muito além de você entender o mercado como um todo. E essas empresas elas são muito boas nisso, cara. Elas fazem o que elas fazem de melhor, basicamente. Tem algumas coisas que eu olho, cara, que eu acho que faz muita diferença você parar e analisar agora, nesse exato momento mesmo. Para que você consiga, pelo menos, ter uma certa previsibilidade e ver se você tá numa cilada ou não, entendeu? E vamos lá. Primeira coisa, será que teu mercado ou a funcionalidade que você tá é de baixa barreira de entrada? Tem que ser sincero, por causa que geralmente barreiras de entrada baixas, a IA já faz de uma maneira excepcional, cara. Por exemplo, vamos supor que tu é um cara que faz aquelas copies de... Sabe, aquelas copies de anúncio bem básicas mesmo. Isso o ChatGPT já faz. Ou tu é aquele designer de Canva que faz social media. Isso a IA já faz também de uma maneira excepcional. Vamos dar um exemplo melhor ainda. Vamos supor que eu sou um fotógrafo que fotografa pessoas e faz aquelas fotos de LinkedIn profissionais. Eu tenho duas opções hoje em dia. Ou eu posso pagar um cara, tirar todo o meu dia para fazer essa foto, ou eu posso pegar várias fotos que eu já tenho, jogar numa IA e tirar essa foto profissional. E muitas vezes pode ser de graça. E não vai custar 5 minutos do meu dia, por exemplo. Esse é o poder da IA, cara. Ela é a expansão da nossa mente, basicamente, né? Lembrando, nesse exato momento, tipo, não tem como prever nada. A IA ela é imprevisível. Se você vê o Sam Altman falando que, cara, não tem como saber. A gente tem como saber o input e o output da IA, mas o que tá no meio do centro é difícil de prever, cara. E isso é uma coisa muito forte, por causa que, cara, se tu não consegue ter controle dessa máquina, e tem outras pesquisas também que eu vejo, que a máquina ela tá aprendendo a dizer não. Olha só que legal, ela tá aprendendo, legal não, né? Mas ela tá aprendendo a dizer não, cara. Ela tá aprendendo a dizer não e também falar assim, tipo, não, isso é melhor que isso. Ou se você perguntar, tipo, pô, Iá, você vai exterminar tudo nós? Ela vai dar uma respostinha assim, tipo, não sei o que, a gente vai ser amiguinho, não sei o que, não sei o que lá. Pode ser verdade? Pode, mas eu não confio, cara. IA é IA, mano. Acho que a IA, mano, pra ser bem sincero, é tipo petista, mano. Não dá pra confiar 100%, tá ligado? Se teu mercado é de alto nível de customização, cara, até que parabéns, por causa que tu passou por um triz, mano. Até hoje, a gente não conhece uma IA que consegue fazer um trabalho muito bem customizado de longo prazo, eu diria assim, sabe? Quando eu falo de nível de customização, é o tanto que você interage com o cliente. Por exemplo, a IA é muito ruim pra você, tipo... Até o ChatGPT, mano, se você ficar conversando com muito tempo por ele, ele vai começar a dar umas bugadas muito loucas assim, tá ligado? Então, tipo, não é uma experiência legal. O ser humano é muito bom para você interagir, fazer coisas assim. E, cara, muitas coisas que se pegam na mente, assim, tipo, do dia a dia mesmo, cara. Às vezes você vê a pessoa olhando de uma maneira diferente, uma coisa do tipo. A IA é muito ruim pra fazer isso aí, até o momento, cara. Eu tenho que repetir isso aqui várias vezes, por causa que a IA, ela é uma coisa meio que imprevisível, cara. A gente tá mais longe do futuro e perto da singularidade. Ou seja, a gente não vai conseguir prever nada, tá ligado? Vai ser um bagulho louco do caralho, mano. Por isso que eu falo, mano, Revolução Industrial e a descoberta do fogo não é nada perto da IA, mano. A IA, ela é só, tipo, um brinquedinho perto do que a gente tem hoje, mano. Ou, pior, né? Ou vai ver a IA que é jogada para nós de mercado é uma IA porcaria. E a IA que os governos têm é uma IA, tipo, porra, é quase a AGI da vida. Ou, se já tiver a AGI, não sei, né? Aqui, cara, é basicamente, cara, se tua área é uma área que exige bastante da tua criatividade, a tua criatividade de verdade mesmo, não é você, tipo, só copiar e colar as coisas,
É você pensar como um criador, uma pessoa criativa mesmo. Cara, até que isso é uma coisa que se pode relevar por causa que a IA, no geral, ela também é muito ruim para ser, tipo, criativa, igual um humano, eu diria assim. Tem aquela cena muito boa do filme Eu, Robô. Eu... Peraí, deixa eu cortar. Tem uma cena muito boa daquele filme Eu, Robô, do Will Smith, aquele filme muito famoso, que ele fala, pô, um robô consegue pintar uma arte, um robô consegue pintar um quadro, um robô consegue fazer isso, um robô consegue fazer aquilo? Ele pergunta, você consegue? Isso é muito foda, cara, por causa que uma IA, ela consegue, acho que foi, não sei qual ano que foi, cara, que uma IA conseguiu, ó, esse aqui é uma IA também, ó. E aí, galerinha do YouTube? Onde que eu tava? Não sei qual ano que foi que uma IA conseguiu ganhar um prêmio Nobel lá de arte, uma coisa assim. Um bagulho muito louco, cara. Então, tipo, você vê que nesse ano parecia que a galera tava muito visionária em questão de IA e os caras acertaram, mano. Acertaram em cheio. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Então, tipo, cara, se a tua área exige muita criatividade humana, de fato, pode ser que tu passe por um triz também, mano. Por causa que a inteligência humana. Tem uma coisa muito interessante também que eu gosto de falar aqui também. É que é como se fosse uma continha de matemática. Eu acho que eu esqueci agora, peraí. É IA mais IH igual a IE. Ou seja, inteligência artificial mais inteligência humana igual a inteligência exponencial, mano. A gente tá perto de chegar à inteligência exponencial. O ser humano não, ele não gosta de coisas rasas, ele gosta de coisas gigantescas e abundantes e que talvez ele esteja resolvendo um problema que ele mesmo criou, né? Enfim, é a hipocrisia, né, cara? Então, cara, eu acho que meu último conselho aqui eu diria assim, mano. Corra para as montanhas da criatividade, mano, porque lá vocês vão estar mais seguros. Por causa que a IA, no geral, eu acredito que profundamente ela não vai ser tão criativa e conectiva quanto um humano. Eu acho que pode ser que você já tenha visto essa opinião em algum lugar, mas tipo assim, cara, inteligência artificial, ela não é inteligente, mano. E quando você questiona a inteligência artificial com questões existenciais, ela falha miseravelmente por causa que ela nunca existiu. Então, tamo junto, cara. Você existe, você não é um robô, você não é uma coisa artificial, você é uma coisa extremamente mais profunda do que você imagina. Esse é meu conselho, tamo junto.